Nós hoje vamos ter aqui o lançamento de um livro, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, onde começa a nos oferecer respostas, tá? Então a gente vai precisar desse livro para começar a entender um pouquinho do que acontece com o nosso emocional. E quem vai falar isso para a gente é o Rafael Papa, é médium, escritor, expositor espírita, atua como médium de cura e psicografia na Fraternidade Espírita João Batista, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. É psicólogo clínico, gente, e busca inserir a dimensão espiritual em seus atendimentos, bem como colocar em prática os ensinamentos dos médicos espirituais, em especial o espírito Hamed. É mestre em administração na Universidade Federal de Juiz de Fora há 12 anos e também leciona sobre perfis de liderança. É organizador do Congresso Espírita de Juiz de Fora, que reúne anualmente 2.000 pessoas e é direcionado para auxiliar a causa filantrópica da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. É autor de diversos livros, sendo esse o que eu apresentei aqui, o lançamento de hoje, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, é o volume 2. Lá fora tem a obra dele e nós temos, ele vai autografar ao final. Então, com vocês, gente, aplausos, por favor, para Rafael Papa. Rafael, bem-vindo. Oi? Dentro da faixa? Mas eu não vejo eles. Vocês vão me dar passe? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Estou ainda ajeitando aqui. Em primeiro lugar, parabéns pela casa de vocês, parabéns pelos trabalhos desenvolvidos. Para que essa casa estivesse hoje de pé, algumas pessoas tiveram que suar bastante, tiveram que chorar, tiveram que trabalhar, darem e renunciarem parte de suas vidas. E a gente não pode fazer menos do que isso. Que nós possamos, nessa noite, ser inspirados por essas pessoas que fundaram essa casa e trazermos para nós esse espírito de fundar, de executar, de correr atrás, de implementar. Querendo ou não, nós temos na palma da mão talvez a mensagem mais consoladora do mundo. Nós temos a terceira revelação na palma da nossa mão. Será que há 2000 anos farão livros sobre nós? Já pararam para pensar nisso? Será que há 2000 anos seremos aquelas figuras da obra 2000 anos de Emmanuel? E que tipo de contribuição nós queremos dar para essa obra? Que tipo de proveito nós podemos tirar dessa doutrina abençoada para que nós possamos dar prosseguimento ao trabalho do codificador Allan Kardec e muitos dos seus continuadores Brasil afora? Então é com todo esse carinho que a gente traz esse trabalho também do Espírito Hamed, né, que já começou há 2 anos, falando sobre os transtornos mentais e os remédios espirituais, à luz da doutrina espírita. Temos diversos outros espíritos que compõem
esse entendimento sobre os transtornos, e hoje, cada vez mais, vivemos tempos muito difíceis. Segundo as pesquisas, 4 bilhões, estou falando 4 bilhões de pessoas, nos próximos 5 anos, serão diagnosticadas com pelo menos um transtorno mental. Pode ser mais. Ou seja, se nós fizermos aqui uma divisão, essa turma toda aqui vai ter um transtorno. Não, lá vai fingir que não tem. Para você se sentir mais tranquilo. Lá eles vão fingir que está tudo bem, entendeu? Que emocionalmente eles estão ótimos, né? E o interessante é que nas nossas conversas, né? Eu não sei se isso é muito comum nas conversas de vocês, mas a gente percebe as pessoas falando, né? Ah, não, mas eu tomo tal medicação, você toma qual? Né? Ah, não, eu tirei o estalopram já, né? Diminuir a dose, né? As nossas conversas são praticamente essas, né? Não, agora eu estou só com 10 gotas de Rivotril, porque eram 30. O transtorno de insônia era tão grande que eram 30, baixou para 10, melhorou, evoluímos, né? E assim são as nossas questões no nosso dia a dia. E os transtornos mentais trazem questões extremamente importantes que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Por que estamos doentes? Por que adoecemos? Por que os transtornos mentais, por que os distúrbios emocionais vêm ganhando tanto espaço? O Espiritismo nos traz uma perspectiva biopsicossocial espiritual que deve ser pautada sempre. Pensei que era o meu. É mensagem da Casa Bahia, viu, gente? Está comprando alguma coisa? Ah, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Mas, de fato, nós precisamos compreender. Alguns estudos de estudiosos mais recentes, como Ian Stevenson, como Alexander Moreira, nós temos no Brasil o maior cientista de espiritualidade do mundo. E não sabemos que temos. Mas ele mora no Brasil, mora em Juiz de Fora, desenvolve trabalhos belíssimos no campo do estudo da espiritualidade. Recentemente iniciamos com ele, na nossa casa do Rio de Janeiro, nós lá fazemos cirurgias espirituais, o estudo de exames de pessoas que conseguiram tornar algum órgão, alguma parte do corpo orgânico saudável, o que chamamos de curas, né? Mas com exames antes e depois, saindo do misticismo e entrando numa outra prateleira de discussão científica. Porque a doutrina espírita tem um tripé: ciência, filosofia, religião. E sem esse tripé, o espiritismo fica manco. É uma mesa que não fica em pé. Então é extremamente importante nós trazermos as evidências. Por quê? O próprio codificador demorou muito tempo para acreditar que aquelas mesas girantes tinham inteligência. Eurípides Barçanufo acreditou no espiritismo, exigindo que João Evangelista explicasse o Sermão da Montanha, exigindo que João Evangelista explicasse para ele o Sermão da Montanha.
por psicofonia. Olha que interessante. Bezerra de Menezes, um dos maiores médicos, né, espirituais que hoje nós temos no Brasil, foi curado numa casa espírita do Rio de Janeiro com uma medicação fitoterápica para soluções que ele não imaginava. Por isso a necessidade de estudar os fenômenos. Quantas pessoas falam assim: o tempo dos fenômenos já passou. Para quem? Para quem passou? Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Talvez 5 milhões conheçam a doutrina dos Espíritos. Para tornarmos o Espiritismo uma crença universal, ainda há muito o que se fazer, ainda há muito o que trabalhar, ainda há muito o que desempenhar. Grandes médiuns passaram pelo Brasil, grandes apóstolos do Cristo passaram por aqui. E as evidências científicas trazem para a gente que muitas pessoas, principalmente adultos, se recordam de quem foram em vidas passadas. Existem estudos de 2.500 pessoas adultas que se recordam quem foram numa última encarnação. Isso é muito comum. São estudos feitos no Brasil, são estudos feitos na Escola de Virgínia, nos Estados Unidos, são estudos feitos no mundo inteiro. E a maior parte das pessoas que tiveram mortes traumáticas apresentavam algum tipo de transtorno nesta encarnação, com histórias que não tem como duvidar, histórias validadas pela ciência, histórias validadas pelos anais científicos, de que aquelas memórias aconteceram, aquelas lembranças aconteceram e possivelmente a reencarnação existe. Possivelmente a reencarnação existe. Então o nosso olhar se amplia. O nosso olhar se amplia para uma dimensão espiritual. Saímos da questão biopsicossocial? Não. Mas adicionamos uma nova dimensão. Adicionamos um novo olhar. Para que nós possamos tratar as pessoas também com as lentes benditas da doutrina espírita. Hoje, nessa noite, eu gostaria muito de falar sobre a depressão. Porque muitas pessoas, o Brasil hoje é o país que tem mais depressivos no mundo. Mas antes da depressão a gente fica ansioso. Certo? Porque primeiro ficamos ansiosos, vamos para o futuro, temos as nossas frustrações, dificuldades e voltamos para o presente chateados, magoados, frustrados. Só que junto disso existe um outro componente. Existe um inconsciente perturbado por conta das outras e diversas reencarnações solidárias entre si. Desequilíbrios conscienciais. Desequilíbrios conscienciais altamente nocivos. Complexos de culpa, complexos de medo, complexos de ódio. Porque estamos na última hora. Pessoas acreditando ou não, estamos nos últimos momentos. Não sabemos que ano será, se será 2057, será 3000,
Não importa, o importa é que está perto. E a nossa consciência começa a vociferar. A nossa consciência começa a dizer: está errado. Volte para o caminho certo. Reinicie. Volte. Porque está ficando cada vez mais claro a diferença do certo para o errado. Está ficando mais simples. Vocês podem me ajudar? Perdoar é correto? Matar é correto? Abortar é correto? Usar drogas é correto? Ingerir bebidas alcoólicas em excesso é correto? Torcer para o Corinthians? Complicou, né? Para o Palmeiras. Os palmeirenses estão engajados. Está muito claro. Está muito claro para a gente a diferença do certo e do errado. Então a consciência começa a funcionar como um copo que vai enchendo, ele transborda. Ele transborda porque os nossos sintomas emocionais, as nossas dores emocionais se multiplicam diante da nossa consciência. Se sabemos que o caminho é este, a consciência avisa que não é aquele. A consciência, onde residem as leis divinas, servem como limites para o ser humano. Para o ser humano, imagine se o ser humano não tivesse limites do seu livre-arbítrio. Em que ponto estaríamos no mundo? Recentemente eu perguntei para um jovem, né? Ele veio me questionar sobre ter que fazer provas. Por que eu tenho que fazer prova? Não é só assistir aula e ir embora, a gente aprende conteúdo. Por que eu tenho que fazer prova? Por que eu tenho que me dedicar a fazer provas? Aí eu perguntei para ele: em que época do ano você mais estuda? Na época das provas. Então tem prova. Se não fossem as provas, talvez ele não estudasse. E agora eu pergunto a vocês: se não fossem os desafios das vidas de vocês, onde estaríamos agora? Nesse exato momento. Barzinho da esquina. Vendo série do Netflix, indo no jogo do Corinthians. Nada contra ver uma série, nada contra ter um time de futebol. Eu sou fluminense, até meu celular está aqui, ó. É que esse celular ele é obsediado. Então eu estou espiritualizando ele. Então eu decidi que metade dele precisa ser fluminense. Vai ser um espírito. Que o Fluminense é incaível, gente. O Fluminense vai para a Série C, vai para a Série B, o Fluminense não cai. O Fluminense é mais forte que o Paulo. Paulo caiu do cavalo e o Fluminense não caiu. Não é verdade? É um time perseverante. Nós já sabemos o que fazer. E as questões da depressão, trazidas pelo Espírito Hamed, pelo Espírito Joana de Ângeles, também nas obras da codificação, elas são muito claras e muito simples. Nós precisamos tratar as pessoas através da questão da perspectiva biopsicossocial espiritual. Então, por exemplo, quando eu percebo alguém que chega na nossa casa espírita
apresentando uma depressão, logo no semblante eu vejo. Talvez ali tenha uma influência espiritual. Foi isso que nós fizemos na nossa casa. Eu cataloguei 100 casos de transtornos mentais mais graves, entre depressão, TDAH, ansiedade, borderline, bipolaridade. Até eu participei. Porque eu tenho TDA, transtorno de desatenção. Ou seja, faltou o H, né? Então eu participo também do processo de obsessão. E 97% dos casos catalogados havia um espírito numa simbiose agravando aquele tipo de transtorno. Tem um caso muito interessante na nossa casa, e foi logo no início dos nossos estudos e levantamentos, que uma médica pediatra, mas também voltada para oncologia, chegou na nossa casa, uma paciente minha de consultório. Quando ela entrou na casa, ela viu uma senhora. E ela foi a médica que cuidou do filho dela que morreu de câncer. Eu falei, que coincidência é essa? Como pode, na mesma hora, no mesmo dia, a médica entrar e a mãe do rapaz que desencarnou, que estava em depressão grave, estar lá? Então aquilo já começou a mexer um pouco comigo. Percebi que o estado dela era grave, então nós encaminhamos. A nossa casa tem, durante o processo de palestras públicas, uma mesa de desobsessão ativa. É um centro espírita como esse, tem palestras, estudos doutrinários, mas após nós temos uma sala de desobsessão, principalmente para questões psiquiátricas, como nos ensina José Herculano Pires. Todas as casas espíritas deveriam ter sessões de desobsessão para pacientes psiquiátricos. Herculano Pires traz para a gente de uma forma muito, o jeito dele, né? Eu não o conheci, adoraria ter conhecido, mas de uma forma muito incisiva, ele vem trazer para a gente a importância dos processos de desobsessão. Então nós entramos com aquela senhora, porque a espiritualidade falou, deixe que a senhora entre. E lá, ao entrar na sala, quem deu passividade? O filho. O filho dela. Então, naquele momento ela chorou, se desesperou, e o filho olhou para ela e disse, mãe, não se mate. Não se mate. Eu estou vivo. A morte não existe. Pelo amor de Deus, desfaça esse planejamento de retirar a sua própria vida. Volte a viver, volte a sonhar. E ele começou a falar, abraçando ela de uma forma muito carinhosa. Disse coisas que apenas ela conhecia e tinha conhecimento sobre a vida dela, sobre a família dela. E depois ele chegou e disse, deu um abraço para a médica que está lá fora, porque ela cuidou de mim com muito carinho. Aí eu tive certeza, né? Como é que a médium sabia que tinha chegado a médica dela, né? Então é importante essa fé racional. Não é acreditar em qualquer coisa, é juntar os pontos, é fazer as conexões. Como o espírito vem dizer que uma médica que cuidou dele estava lá fora, se nem lá fora ele foi? Se a médium nem saiu da sala, se ela não conhecia toda a história. Então são casos muito convincentes, são casos de evidências muito profundas. E depois ela confessou que estava arquitetando tirar a vida dela.
não tirou a vida dela, se transformou numa trabalhadora da casa e deu continuidade ao seu processo. Depois da desobsessão, passou pelo processo psiquiátrico, que muitas vezes é importante. Uma vez diagnosticada a depressão, muitos de nós negamos tomar remédios. Muitos de nós ainda chegamos no centro espírita para tomar um passe no lugar do remédio. Isso é um perigo. Porque a dimensão espiritual não elimina as questões biológicas. O antidepressivo contém neurotransmissores que fazem as sinapses neurais funcionarem. Os neurônios conversarem melhores entre si. Como eu vou atender aquela paciente? Como eu vou fazer algum atendimento fraterno se ela só chora? Não é possível. Então, a desobsessão, tratamento psiquiátrico, uma suplementação também, para não encharcar a pessoa de remédios. Precisamos buscar profissionais responsáveis que possam dar o remédio certo para a pessoa. Teve uma paciente nossa que saiu do psiquiatra com uma receita com 6 caixas de remédios. Eu falei, você não vai tomar isso. Aí indicamos ela para um amigo nosso, ela tomou 1. Quer dizer, melhorou, né? Ela fez uma suplementação, ela mudou a alimentação, ela começou atividades físicas e ela iniciou também o antidepressivo para que ela pudesse sair daquele estado. Porque a pessoa que está com depressão não tem nem clareza daquilo que está pensando. Ainda mais se tiver um processo obsessivo. Quantas vezes numa sessão de terapia eu percebo que às vezes não é nem a pessoa falando, é o próprio obsessor. Quantas vezes nós encaminhamos as pessoas para o psiquiatra e lá as pessoas ficam boas, porque nos processos obsessivos eles saem, a pessoa melhora naturalmente, chega na frente do psiquiatra e diz que está tudo bem. Mas estrategicamente ele sai, para que a pessoa não seja medicada, para que essa pessoa não seja recebida com os tratamentos corretos da psiquiatria atual, principalmente da psiquiatria integrativa, né? Que traz muito da alma para as pessoas. Então é esse olhar extremamente importante, de que nós precisamos aceitar os nossos diagnósticos, que nós precisamos aceitar os nossos sofrimentos, porque a energia que a gente poupa ao aceitar é a energia que a gente poderia estar construindo novos comportamentos para sair do processo. Todos nós aqui temos uma dificuldade emocional. Alguns de uma forma mais agravada e outros de uma forma menos agravada. Eu tenho um transtorno, não tenho vergonha dele. Por quê? Porque ele me desafia a ser uma pessoa melhor a cada dia. Talvez se não fosse esse transtorno, talvez se eu tivesse tudo na mão, nem aqui eu estaria. Nem aqui eu estaria. Então nós temos que observar esse processo. Dentro das questões emocionais, existe um componente extremamente forte, que tem um impacto direto na depressão, que é a culpa. E nós trazemos nessa vida e de outras encarnações esse componente chamado culpa. Quando nós cometemos algum equívoco, graças a Deus sentimos a culpa, porque a culpa ela serve para nós como um freio.
O remorso serve para a pessoa como um freio diante das nossas ações. Se você se sente culpado por alguma coisa, não fique tão triste. Você não é psicopata. Porque os psicopatas, eles estão rebeldes com relação às leis de Deus. E a sua consciência está aqui dormindo. Então ele não sente culpa, ele não sente remorso, ele não expressa as suas emoções. Fazem diversos exames em diversos psicopatas e não sai nada no eletroencefalograma. Não sai uma emoção sequer. São pessoas frias, calculistas. Então já é um passo, né? Você sentiu culpa, de acordo com o livro Céu e Inferno, você já avançou. Porque o primeiro passo é o quê? Arrependimento. De forma consciente ou inconsciente, já nos arrependemos do que fizemos. Bonito da história é se nós tornarmos esse arrependimento consciente. E trabalharmos os processos de culpa, que são agravados na infância. Eu vou contar pela 30ª vez a história do Papai Noel. Eu fui Papai Noel. Aliás, há 2 anos eu sou Papai Noel. Alguns dizem que pela forma, alguns dizem pelo espírito natalino. E os pais colocavam as crianças no meu colo dizendo: diga para ele, se ele fizer o dever de casa, Papai Noel vai amá-lo. Olha a situação. Eu falei: não. Digo não, que é a roupa. Coloca a roupa e diz, porque eu não vou dizer. Mas comecem a observar a criação de vocês. Quantas vezes nós tivemos o amor condicionado a determinadas tarefas? Se você for perfeitinha, papai vai te amar. Se você fizer a coisa certa, papai vai te amar, mamãe vai te amar. Isso é um crime, gente. Isso é um crime com relação às questões emocionais dos nossos jovens. Porque agravam processos de culpa que poderiam ser atenuados. É muito mais fácil eu trazer um discurso de que a criança não vai ser amada, que ela vai ser desamparada. Tem uma paciente minha que ela disse que o pai disse que jogaria ela na lata de lixo. Se ela não fizesse o dever de casa. A vida das pessoas é assim. Por trás dos sorrisos das redes sociais, estampados nas redes sociais, a maior parte deles mentirosos. Eu digo isso pelos meus pacientes, né? Porque se nós formos pensar, se você é um casal, você está lá toda hora tirando selfie com a sua namorada, com o seu esposo, com a sua esposa, o último lugar que eu queria, desculpa, estar com a mão é no celular, né? Por que mostrar a minha vida para as pessoas? Por que mostrar a minha intimidade para os outros? Que necessidade é essa de aceitação que nós estamos tendo? Uma sociedade que está se perdendo completamente. Os jovens de 18 a 35 anos, 35% deles nem trabalham e nem estudam. Quantas pessoas tentam empregar algum jovem e não conseguem, porque ele não vai trabalhar. Porque recebeu tudo, exceto afeto. Recebeu coisas, mas não recebeu afeto.
recebeu o tablet, recebeu o smartphone, recebeu o celular, recebeu tudo, menos afeto. É muito fácil dar coisas às pessoas, mas dar amor é muito difícil. Muitos de nós não recebemos amor dos nossos pais e temos dificuldade de dar amor para os nossos filhos. Então temos uma sociedade que está completamente enveredada por uma dopamina rápida, instantânea. Uma sociedade que se sente culpada por tudo. Então é necessário desconstruir os processos de culpa. É necessário que o amor próprio, é necessário que o amor a si mesmo assuma o seu papel. Assuma o seu papel diante da humanidade. Quantas pessoas fazem a lista de tarefas no dia, mas não colocam o seu próprio nome lá? Trabalham pelo outro, vivem pelo outro, mas esquecem de si. Quantas pessoas vêm ao centro espírita trabalhar com medo de Pumbral? Né? Qual o meu propósito no centro espírita? Medo de Pumbral? Porque a gente fazia isso na igreja católica. Eu sou um papa. Né? Não se esqueçam disso. Lá nós morríamos de medo de ir para o purgatório. E agora morremos de medo de Pumbral. Que medo é esse? Nós precisamos repensar a nossa forma de agir na casa espírita. Qual é o meu sentimento em relação à minha tarefa? Qual é o meu propósito? Por que você está aqui em cima com o microfone? Por que você assume determinado cargo? Sem um propósito, vivemos uma vida que não vale a pena ser vivida. Muitas pessoas têm depressão, que é um estado patológico da tristeza, porque não tem uma vida que vale a pena ser vivida. 80% dos brasileiros trabalham com o que não gostam. Sabem o que gostam. Às vezes querem fazer, mas não fazem. Tem a oportunidade de exercer um ofício que faça a diferença para si. Porque quando nós temos um trabalho que nós gostamos, nós saímos da cama com outro otimismo, uma outra percepção de mundo. Eu sei porque eu levantei da cama. Eu sei qual é a profissão que eu tenho. Eu sei onde eu quero chegar. A doutrina espírita nos diz de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E o autoconhecimento diz o quê? Quem nós fomos, quem nós somos e quem nós queremos ser. Sem o processo de autoconhecimento, nós somos andarilhos. Ficamos rodando, se comparando com pessoas, achando que pessoas bem-sucedidas são aquelas que têm dinheiro. O quanto que é distorcida a questão do processo de ser bem-sucedido. Eu tenho muitos seguidores. Eu tenho uma conta recheada. Eu tenho muitos amigos. Cada qual tem a sua perspectiva. Talvez uma senhora que vá trabalhar, pega um metrô aqui em São Paulo, fique 2 horas para chegar no trabalho, volta 2 horas, ainda cuida dos seus filhos. Talvez essa pessoa seja
bem-sucedido. Um grande empresário que luta para manter os seus empregados ativos, trabalhando, pagando os seus impostos com muito suor. Essa é uma pessoa bem-sucedida. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de propósitos. Quem nós somos? Quem nós somos sem essa roupa, sem o cabelo, sem os óculos? Porque é exatamente assim que a gente vai chegar do outro lado. Apenas com o nosso perispírito e espírito. Nós temos um amigo muito querido que perdeu um filho recentemente. E ele viveu uma vida durante 30 anos em processos de depressão. Porque ele gostaria de deixar a casa dele muito bem arrumada para o filho. Então ele vivia em depressão para construir a casa. Ele brigava com os vizinhos, ele brigava com a prefeitura, ele brigava com a esposa. Passou a vida dele toda assim, construindo quartos atrás de quartos, cômodos atrás de cômodos. Mas quando o filho completou 30 anos, desencarnou. E agora, ele tem depressão por outros motivos. Ele tem depressão porque ele não viu os filmes que ele poderia ter visto com o filho. Ele tem depressão porque não fez as viagens que poderia ter feito com o filho. Infelizmente é flamenguista, né? Mas não foi ao jogo do Flamengo com o filho. Aí está certo, né? Está errado. Mas entende, a depressão dele mudou de foco. A culpa tomou conta dele. Mas era necessário que ele desencarnasse para que ele pudesse viver a vida dele, desenvolver as suas individualidades. E quantos de nós estamos em depressão porque não desenvolvemos nossas individualidades? Quantos de nós estamos numa relação afetiva, em casamentos, e nos anulamos tanto que esquecemos que também somos uma pessoa? Nos anulamos uma vida inteira. Isso não é caridade, gente. Uma pessoa que não desenvolve as suas atividades, as suas tarefas, não tem um propósito de vida, ela está depondo contra si mesma. Ela pode cuidar dos filhos, ela pode cuidar da casa, ela pode fazer uma série de coisas, mas ela precisa ser um indivíduo. E quando nós não somos um indivíduo, tudo que está ao nosso redor nos rouba de nós mesmos. As opiniões nos assaltam, as críticas nos assaltam, as dificuldades financeiras nos assaltam, os nossos processos profissionais nos assaltam. Porque se abandonarmos a individualidade, se abandonarmos a identidade, nós estamos fadados a transtornos graves mentais, principalmente as psicoses. Minha mãe tem psicose. Minha mãe viveu uma vida inteira se anulando por conta do casamento. E a pessoa que tem psicose, ela precisa criar uma realidade paralela para ela conseguir conviver com a verdade, para que ela consiga conviver com aquela situação
que não é muito agradável. Por isso nós vemos muitos casos de psicose mais agravadas. E graças a Deus a ciência já nos ajuda com antipsicóticos. Graças a Deus o Espiritismo pode nos ajudar com os processos de desobsessão. Se você quiser acabar com uma pessoa, interna ela no hospital psiquiátrico. Porque lá existem espíritos altamente perversos. Eu juro por Deus, eu nunca vi ninguém entrar no hospital psiquiátrico, internado e sair melhor. Acontece justamente ao contrário. Você sai pior, você briga lá dentro, você se une, você faz grupos. Nós precisamos de ambientes curativos. Quantos pais levam as crianças no nosso centro espírita e dizem que a criança está com depressão? A criança deita na maca, criança de 9, 10 anos. E os espíritos alemães são mais rigorosos, né? Vocês falaram aqui dos caçadores judeus, né? Mas muitos de nós caçamos, né? Muitos de nós temos um pezinho, né? Eu tenho os dois. Os dois. E a criança deitou e o Dr. Fritz olhou e falou: chame os pais. Cadê os pais? Deitem os pais. Porque quem está adoecendo a criança são os pensamentos infelizes, como o nosso amigo acabou de ler, intoxicados, que criam uma psicosfera, um ambiente familiar extremamente tóxico, que adoece a criança. A criança ainda não sabe se proteger. A criança ainda não sabe, nem nós sabemos, né? Nem nós conseguimos nos blindar de processos emotivos, emocionais, que dirá uma criança. E para finalizar essa questão de depressão, eu gostaria de dizer uma profecia para vocês. Alguns espíritos falaram aqui na minha orelha: quando vocês saírem por aquela porta, vocês vão errar. É praga. Vocês vão errar. Nós ainda temos uma percepção de que o erro é algo vergonhoso. Mas todos nós erramos. Todos nós somos frágeis. Até os mais machões, né? Posudos, até os valentões são frágeis. Porque precisam ser valentões para esconder sua insegurança, para esconder as suas vulnerabilidades. A ver com aquela voz grossa, né? O que está fazendo aí? Mas lá dentro é um chorão. É uma pessoa insegura, né? Existem questões emocionais que envolvem. A questão não é se acertamos, se erramos. A questão é quanto aprendemos com os processos de vida que nós vivemos. Porque nós vamos levar daqui apenas aprendizados. A maior parte das pessoas que têm muito sucesso erraram muito. Nossa irmã falou de Pedro. Pedro, para acertar, precisou errar demais. E como errou? Mas ele não vivia na arquibancada da vida. Ele não vivia nos camarotes, observando a vida e fugindo das suas obrigações. Pedro vivia na arena, mesmo errando, mesmo negando Jesus, ele continuou. Paulo
mesmo assassinando Estevão e tantos outros cristãos, recomeçou. Nós temos um livro chamado Solar de Apolo, de Zilda Gama, que era uma médium muito conhecida lá no início do 1920, 1915. E ela veio nos dizer que Herodes, que matou aquelas 2.000 criancinhas, depois de muitos sofrimentos intercalados de reencarnações, decidiu fazer a caridade e assumiu a veste de Francisco de Paula. Aí a gente para, como assim? Como um espírito que matou 2.000 crianças virou um apóstolo da caridade? É o amor. É a potencialidade que nós temos e podemos desenvolver. Porque os espíritos nos enxergam assim. Eles não nos enxergam como nós somos. Eles enxergam a gente como nós podemos ser. Eles nos enxergam com os potenciais que nós podemos desenvolver. Eles nos enxergam com os frutos que nós podemos gerar. Então, meus irmãos, conexão com eles. Conexão com o alto. Tratamento biopsicossocial espiritual nas nossas mãos. E a oportunidade de semear o Evangelho no coração das pessoas. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma leitura de um poema que eu acho muito bonito. Eu gostaria de pedir para vocês, se possível, fecharem os olhos, se conectando com os amigos espirituais que aqui estão há muito tempo preparando essa ambiência espiritual. Esse poema de Sônia Awada e chama-se Um Sonho a Realizar. Ergue a cabeça e esquece o passado. Tens o presente esperando por ti. Abre teus olhos e sonha acordado, que enxergarás o caminho a seguir. Levanta e anda, a vida é uma festa que te convida a continuar. Mira o horizonte, o caminho te espera, tu tens um sonho a realizar. Olha de frente os teus medos e dores e honra a vida que te quer feliz. Pisa mais leve, o caminho de flores, cores, perfumes existem por ti. Olha nos olhos e pega na mão. Tenta de novo, mas sem reclamar. Perdoa o outro e pede perdão. Fala que ama e te deixa amar. Na caminhada, te olha no espelho e acolhe o cara que olha para ti. Te põe no colo com os teus defeitos, que encontrarás o teu sonho, enfim. Então, meus amigos, eu desejo do fundo do meu coração que vocês encontrem o sonho de vocês. Muito obrigado, excelente aniversário, que essa casa possa ter mais 100 anos. Amém. Um abraço.